As mãos de Deus se movem enquanto eu oro. O impossível acontece enquanto eu oro. Deus neutraliza o inferno enquanto eu oro. Barreiras e laços se quebram enquanto eu oro. As portas se abrem enquanto eu oro. Acontecem milagres. Essa oportunidade para nossa irmã, a Camila. Ela vai trazer uma palavra, uma saudação, né? E um louvor, se ela sentir da parte de Deus. Mas fiquem na comunhão para receber, irmão. Glória a Deus. Porque aqui nós não vem com nada preparado. Aqui Deus toma e na hora Deus fala. Aleluia. Então desce quentinho do céu. Deus Glória abençoe. a Deus. Aleluia. Amém, irmão. Glória a Deus. Deus amado, aleluia. Paz do Senhor, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Quero Jesus. agradecer ao Senhor, porque à tarde nós estivemos aqui Aleluia. fazendo um culto com as crianças e foi maravilhoso, irmãos. Amém, Senhor. Glória Quero a glorificar Deus. Deus pela vida dos pais, porque se os pais não mandar os filhos, nós não conseguimos fazer o trabalho. Aleluia. É verdade. Então nós dependemos, irmãos, abaixo de Deus, nós dependemos 100% dos pais para a gente realizar esse trabalho, Amém. né? Então nós vamos fazer esse trabalho com Sim, as Deus. crianças Aleluia. Glória a a Deus. cada 15 dias. Mas nós vamos orientando os pais. A irmã Elisandra vai falando para vocês. E mandem as crianças, irmãos. Porque o coração das crianças é de quem chegar primeiro. Glória a Deus. Então que o Senhor Jesus chegue primeiro no coração dos nossos filhos. Verdade, Deus. Aleluia. Muitas coisas têm roubado. Glória a Deus. Muitas coisas têm roubado o coração dos nossos filhos. Verdade, Senhor. Glória a Mas que Deus. nessa noite, Aleluia, Jesus querido e Deus santo. Glória a glória a Deus. Deus, aleluia, Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Que nessa noite nós venhamos instruir, saber instruir os nossos filhos ao caminho que se deve andar. Eu assisto muito jornal porque eu sou suplente do Conselho Tutelar. E o mês que vem eu assumo o Conselho Tutelar. Glória a Deus. E eu tenho que ficar por dentro das notícias, né? Aleluia. E aqui, a gente vê, irmãos, que as crianças estão com um índice muito alto de abuso, de estupro, de homicídio. Não só as crianças, mas as mulheres também. Então, mães, pais, tios, vamos instruir os nossos filhos. Vamos ficar com os nossos olhos atentos. Vamos ser vigilantes. Porque o inimigo, ele não está de brincadeira com as crianças. E abaixo de Deus uma autoridade foi colocada sobre a nossa Aleluia. vida. Nós que somos pais, nós que somos mães, uma autoridade foi colocada na minha vida e na tua vida. Você é responsável pelo teu filho. Glória. Você é responsável por quem entra aqui, por quem sai da tua casa. É bem verdade que nós não vamos estar com os nossos filhos 24 horas por dia, porque nós temos que trabalhar. Eles vão para a escola. Aleluia. Mas nós temos que instruir os nossos filhos a gritar, a pedir socorro, o que é certo, o que é errado. Ai, mas irmã Camila, meu filho é muito pequeno, irmãos. As crianças agora estão muito pra frente. Glória a Deus. Você vai conversar com uma criança de 5 anos, ela sabe mais coisas de adulto do que nós mesmos. É verdade, Senhor. Então é tempo, irmãos, da gente se despertar na presença de Deus. Aleluia. Antes de eu entrar na palavra, vamos nos colocar de pé. Vamos fazer uma oração. Glória a Em nome de Deus. Jesus. Aleluias. Eu creio que a tua vinda, a minha vinda aqui neste lugar não é em vão. Aleluia. E eu creio muito nisso que a irmã Elisandra falou. Nós recebemos o convite de estar aqui. E só chega até Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que é Deus que permite quem chega até Amém. Jesus. Glória a E Deus. se você chegou nesse culto, nessa noite, foi porque o Senhor Deus permitiu. Porque Glória só a Deus. chega até Jesus quem Aleluia. Deus Glória a permitiu. Deus. Aleluia. Não tem como eu chegar a Jesus. Aleluia. Não tem como eu chegar até Jesus se eu não reconhecer Ele. Verdade. Amém. Glória a Não Deus. tem como eu crer no Senhor Deus, mas se eu não reconheço o Filho.
Então, se você está aqui nessa noite, não é só porque você quis. Glória a porque Deus. Jesus te trouxe. Amém. Se Ele te trouxe é porque algo preparado Ele tem para minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Eu Aleluia. creio, Senhor. Eu não sei a forma que você entrou, mas o Senhor Deus, Ele conhece a nossa limitação. Ele sabe até onde a gente aguenta. Ele sabe como é que é, até onde vai o meu 100%. Amém. Porque tem isso também, às vezes, irmã, a tua dificuldade não é a minha. E se eu for olhar a tua dificuldade, eu vou falar, nossa, irmã, mas você tá nesse perrengue por causa disso? Isso não é nada. Glória a Deus. Mas talvez pra você, o 100% da tua luta é essa dificuldade, é esse momento. E eu não tô aqui pra julgar o teu momento, eu tô aqui pra ser boca de Deus na tua vida. Aleluia. Aleluia. E o Senhor Deus, Ele já tem falado nessa noite. Glória a Deus. E Ele vai continuar falando porque o Senhor Jesus, Ele quer fazer parte da nossa vida, mas Ele não quer fazer parte da nossa vida, aleluia, só no momento que você me prestar o culto a Deus. Não. Ele quer muito além, Ele quer fazer eu e você mergulhar, aleluia, nas profundezas. Ele quer fazer eu e você conhecer Ele no oculto, no profundo e no escondido. Aleluia. E isso só acontece, irmão, a partir do momento que a gente vai liberando espaço. Isso acontece gradativamente, não é do dia pra noite. É verdade. A libertação na minha vida e na tua vida, ela não vai acontecer do dia pra noite. Não que eu esteja limitando o poder de Deus, não é isso. Porque Ele trabalha na vida de cada um de uma maneira diferente. O que eu tô querendo dizer? Que hoje você vai levantar a mão pro céu e vai aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida. Mas não quer dizer que amanhã você não vai errar, você não vai pecar. Lembra uma amizade? Quando você começa uma amizade, você não começa a amizade do dia pra noite. Ninguém coloca uma pessoa dentro de casa do dia pra noite. Verdade. Você vai conhecendo aquela pessoa. E conforme aquela pessoa vai te mostrando confiança, aleluia, ela vai pegando intimidade contigo até sentar na tua mesa. Glória a Pelo Deus. menos é assim que começa. Da mesma forma Deus. Ele vai se revelando a nós conforme nós vamos dando espaço para Ele. Aleluia. Conforme você vai abrindo o coração, conforme você vai verbalizando para Ele, Senhor, eu preciso mudar essa ação aqui. Senhor, eu Glória preciso a Deus. mudar isso aqui, mas sozinho eu não consigo. Então chama Ele. Amém. Porque Glória quando a nós Deus. chamamos, Ele vem. Aleluia. E nessa noite é isso que nós vamos fazer. Glória Você vai a Deus. chamar Jesus para perto do teu Amém. jeitinho. Glória a A irmã Deus. Camila não quer orar de voz alta, não. Ore em pensamento, mas ore. Porque Aleluia. talvez o seu dia foi tão corrido, assim como o meu, que talvez você não parou nem ainda para agradecer pelo que Deus já fez hoje. Glória a Então Deus. aproveita agora. Amém. Senhor, o ano começou e eu nem agradeci pelas coisas que o Senhor Amém. fez. Glória a Aproveita Deus. agora. E fala, Senhor, vem nessa noite. Aleluia. Fala comigo. Senhor, revela a mim qual é a vontade que o Senhor tem pra minha vida, porque a palavra de Deus vai falar, irmãos, que a vontade do Senhor, varão, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Fala, Senhor, eu não entendo qual é a tua vontade, mas o Senhor sabe o que é bom pra mim. Me Glória a Deus. direciona. Aleluia. Nessa noite eu quero profetizar na sua vida 3 palavras e você vai repetir comigo dessa maneira. Você vai falar, Senhor Jesus, Senhor Jesus. nessa noite, Nessa noite. que não me falte, Que não me falte a tua graça. a tua graça. Que não me falte, Que não me falte sabedoria. sabedoria. Que não me falte, Que não me falte unção. unção. Graça, irmãos, é favor Aleluia. não merecido. Amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Eu não mereci estar aqui. Mas lembra lá que Jesus morreu lá na cruz do Calvário? Que Ele nos comprou com o precioso sangue dele? Essa graça que foi derramada lá na cruz. Aleluia. Aleluia, ela está Glória sobre a a minha Deus. vida, está sobre a tua vida. Amém. Amém, Glória a Deus. Não tem Senhor. nada a ver de quem é pregador, de quem é presbítero, de quem é missionário, não. Há uma graça sobre a nossa vida. Aleluia. Glória Glória Não a é Deus. merecimento nosso, porque nós não merecemos nada, mas a graça dele nos alcançou. Glória a Amém. Deus. Lembra dos livramentos? Talvez tinha pessoas que não era para estar aqui, mas a graça do Senhor te alcançou. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer que a sabedoria e a prudência, ela tá gritando nas ruas. Aleluia, porque ninguém mais quer fazer nada com sabedoria. As pessoas querem sair fazendo do jeito que elas querem, da maneira que ela quer. Mas hoje vocês verbalizaram com a boca de vocês. Amém. Que não venha faltar graça. Glória a Que Deus. não venha faltar sabedoria. Senhor, que não me falte unção. Senhor, que não me falte unção para instruir meus filhos.
Amém. Senhor, que não me falte unção lá no meu trabalho. Que não me falte unção para repreender o amigo na maldade comigo. Aleluia. Senhor, que não me falta unção para discernir aquilo que é de Deus e que é do homem. Amém. Glória a Deus. Nós vamos começar a pedir essas 3 coisas. Aleluia. Graça, sabedoria e unção. Aleluia. É isso que vocês vão pedir na oração. Glória a Deus. Fecha os olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Sim, Pai. Nessa noite, Senhor, aleluia, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento. Eu quero te glorificar, te exaltar na beleza e na grandeza da tua santidade. Pai querido, Pai amado, neste culto, ó Pai, nós queremos oferecer a Ti, Senhor, aquilo que temos de melhor. Aleluia. Pai querido, Pai amado, eu quero te oferecer, Senhor, a minha adoração, o meu louvor. Eu quero oferecer a Ti, Senhor, aleluia, todo o meu ser, ó Pai. Pai querido, Pai amado, toma a minha vida, a minha casa, Senhor, o meu lar, o meu esposo, os meus filhos, Senhor, nas Tuas mãos. Sim, Senhor. Pai querido, Pai amado, nessa noite, Pai, aviva a Tua obra, Pai, no nosso Aleluia. coração. Sim, Aviva a Senhor. Tua palavra, Pai, no nosso coração. Glória a Faz Deus. arder, Senhor, a chama do Espírito Santo. Aleluia. No coração de cada irmão, de cada irmã aqui nessa noite. Amém. Glória. Todo bloqueio, Pai, espiritual, faz cair por terra agora. Amém, Toda Senhor. artimanha do Aleluia. inimigo, Aleluia. Senhor, vai querer inibir, Pai, aquilo que o Senhor vai fazer. Aquilo que o Senhor já está fazendo nessa noite faz cair por Amém, terra. Senhor. Glória a Pai Deus. querido, Pai amado, todo cansaço, toda Amém. fadiga, todo sono faz cair por terra. Aleluia. Vai sair Glória a do Deus. nosso lar, Pai. Glória a Porque nós Deus. cremos que Tu és o pão da vida. Aleluia. Tu és a Senhor. fonte que jorra água viva. Aleluia. Para onde iremos nós, Pai? Glória a Deus. Se só o Senhor tem a palavra. Aleluia. Amém. Pai Sim, querido, Deus. Pai amado, Aleluia. toda a retaliação do Aleluia, inferno. Jesus. Glória Ah, a Deus. Jesus, Aleluia. pega. Glória a Deus. Pega, Senhor, toda a retaliação do inferno. Glória. E lança, Aleluia. Senhor, no Sim, lago do Deus. fogo. Amém, Jesus. Abra, Pai, os nossos ouvidos. Amém, Jesus. Abra os Glória a nossos Deus. olhos Amém. espirituais. Glória a Deus. Abra Sim, nossa Senhor. mente, o Amém, nosso Jesus. coração. Glória a Deus. Para que nós possamos receber a Tua Sim, Deus. palavra, Amém. Sim, Pai. Glória a Deus. Toma nossa vida na Tua mão. Aleluia, Deus. Sim, Que o Senhor Jesus. possa ser o primeiro no nosso coração. Sim, Pai. Senhor. Que o Senhor, Aleluia. aleluia, venha ganhar o nosso Glória a coração. Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Que toda Deus. honra e que toda Aleluia, glória, Sim, Senhor, Deus. seja dada a Ti nessa Amém, noite. Jesus. No nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Glória a Aleluia. Deus, Jesus. aleluia. Glória a Deus. Glória a Amém, Ti, Jesus. Senhor. Glória a Abra as Deus. vossas Bíblias em Mateus 14. Glória a Deus, aleluia. Mateus 14. Santo é Teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus querido, Deus Santo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Mateus 14, versículo 22. Para a glória de Deus. Aleluias. Todos achou, irmãos? Não achou, eu espero. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Ti, Que diz Senhor. assim a palavra de Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedindo as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aleluia. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram, aleluia, aterrados. E exclamaram: é um fantasma! E Santo tomados de Deus. medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não Aleluia. temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda ir-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus.
Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Senta dando glória no nome de Jesus. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Deus Uma amado. passagem bastante conhecida. Glória a Deus, aleluia. Neste versículo nós vamos ver o Senhor Jesus dando uma ordenança para os discípulos. A palavra de Deus vai falar que Deus ele dá uma ordem. Na verdade, ele obriga os discípulos. Ele fala assim para os discípulos: entra no barco, aleluia, porque nós vamos para o outro lado. E ele despediu da multidão. Só que Jesus não entrou no barco. Primeiro ponto que nós vamos aprender nessa noite com Jesus: quando o Senhor Jesus ele tem um propósito na vida do homem, aleluia, Glória a Deus. ele vai criar uma situação. E a primeira situação que ele cria é a separação do homem com a terra. Aleluia. Porque vai ter coisas que o Senhor vai querer te ensinar que quem está na terra não vai entender. Verdade. Agora era tempo deles viver uma nova experiência com Deus. Aleluia. Amém. O Senhor Jesus dá uma ordem para eles: ó, entra no barco, despede da multidão, porque agora nós vamos pro outro lado. Amém. Só que Jesus ele não entrou no barco. E sabe o que é mais impressionante? Que os discípulos não discutem com Jesus, eles obedecem. Aleluia. E é isso que nós temos que fazer. Quando o Senhor Jesus dá uma ordem, uma direção, uma estratégia, nós não temos que perguntar o porquê. Aleluia. Entra no barco, Amém. aproveita a viagem. É que nem num culto como esse. Você não sabia o que Deus ia falar, você não sabia o que Deus ia fazer. Verdade. Mas você veio, você entrou no barco. Amém. Então já que você entrou, curte a viagem Glória a Deus. e deixa Deus fazer. Aleluia. A palavra do Senhor vai falar que eles entram no barco, eles se despedem da multidão e Jesus sobe ao monte para orar. Segunda coisa importante que nós vamos aprender: a gente dorme, acorda pela manhã, no meu caso, mando os filhos para a escola, troco eles, mando os filhos para a escola, me arrumo, mal dá tempo para tomar café, vou pro trabalho, chego do trabalho, não dá tempo nem de tomar banho, já vou fazer janta, eu chego 6h30, já vou fazer janta, cuido das crianças, depois eu vou cuidar de mim. E a oração? Vocês ouviram falar que eu orei? Porque não dá tempo. Não é que não dá tempo, não é prioridade. Já tô falando de mim. Porque primeiro Deus vai pegar a pregadora para depois pegar vocês. Amém. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Jesus, irmãos, ele tinha tempo para dar sermão no Monte da Montanha. Ele tinha tempo para instruir os discípulos. Ele tinha tempo para cuidar das crianças. Ele tinha tempo para operar milagre. Mas ele também encontrava tempo para orar. Aleluia. Nós queremos ser alcançados. Nós queremos que Deus mude o nosso lar. Nós queremos que Deus cuide do nosso lar. Só que a gente não prioriza Deus. A gente prioriza filho, marido. A gente prioriza orar para as pessoas. A gente prioriza fazer tantas coisas. Mas a gente não prioriza o nosso momento com Deus. E Deus me ensinou algo essa semana na minha igreja. Camila, antes de você priorizar qualquer coisa na tua vida, começa a priorizar, por exemplo, a orar pelos teus. Glória a Deus. Eu oro pelos meus, mas não com tanta intensidade como eu oro pelos outros. O Senhor, Ele me chamou para ser intercessora, me chamou. Mas a maior intercessão, irmãos, é a minha casa. Amém. É eu Glória a orar Deus. pela minha casa. Verdade. É eu ganhar o meu esposo, meus filhos para Jesus. Entende? Eu posso orar pelos outros, eu posso. Mas eu tenho que gastar o meu maior tempo cuidando de mim, orando para mim. Amém. Pros meus, ganhando os meus.
Glória a Deus, aleluia. Porque é uma responsabilidade dada na nossa vida. Lembra que eu falei? Uma autoridade foi dada por Deus. Não foi do homem, foi de Deus. Ele deu a nossa família para nós cuidar, para nós orar por ela. O relacionamento, o casamento. Por que a Bíblia fala que é melhor 2 do que 1? Porque se um cair, não tem outro que levanta. Mas se eles tiver 2, e observa que numa relação, um é diferente do outro. Um vai ter mais sabedoria e o outro vai ser meio no mundo da lua. Verdade. Pensa bem, se os dois tiverem sabedoria, a briga que ia ser. Pensa bem, se os dois fossem certinho, que briga que ia ser, irmão. Os dedos da mão são igual. Verdade. Eu falo pro meu marido, eu sou tão carinhosa, eu sou tão família, o meu marido só o sangue do cordeiro. Ele é tão marrudo. E ele é tão assim, ele ama, mas do jeito dele. Mas o jeito dele de amar me incomoda. Mas é o jeito que ele foi criado. Verdade. E Deus já me ensinou isso, Camila. Aprende. Você teve uma criação, ele teve outra. Eu fui criada, paparicada pela minha avó e pela minha mãe. Não, ele foi criado na rua. Ele aprendeu na rua. Então é diferente. E às vezes nós queremos mudança na vida de pessoas que a gente mesmo não tem na nossa, sem entender o porquê daquela situação. Por isso que nós temos que ter uma preocupação muito grande com os nossos filhos. Por quê? Porque o que eles passaram na infância vai impactar na fase adulta. E tem coisas que vai ser irreversíveis. Amém. Não vai ter como mudar. Verdade. Então nós temos que prestar atenção como nós estamos semeando. Porque uma coisa é semear na pancada, outra coisa é semear de joelho no chão, irmãos. Glória a Deus. Eu sou filha de pais alcoólatras. Eu fui criada pela minha avó e pela minha mãe também, mas a minha mãe era muito baladeira. Minha mãe saía na sexta, eu já falei aqui, chegava na segunda. Pergunta pra mim, tinha final de semana? Que tinha o final de semana meu e da minha irmã. Mas sabe o que predominou, irmã, na minha vida? A parte ruim. Glória. Só a parte que ela saía na sexta e chegava na segunda. Chegava dia das mães, ela não tava lá. Dia dos pais, então piorou. Penso numa data que eu odiava. Glória a Deus que nas escolas agora não tem mais dia das mães, dia dos pais. Glória a Deus. Aleluia. É dia de quem cuida de mim. Glória a Deus. Não que as mães têm que ser desvalorizadas. Talvez, acho que muitas devem se perguntar por que aboliu o dia das mães? Por causa disso nas escolas. Por causa que gera um impacto muito grande na vida dos filhos. E a gente só vai sentir isso na fase adulta, porque às vezes a gente não consegue verbalizar isso pro pai e pra mãe. E criança, aleluia, eles aprendem, criança dos 5 anos, dos 4 anos pra cima, eles não aprendem com a gente falando. Você pode berrar, gritar, espernear, ele não vai aprender. Por quê? Porque criança, 85% é visual. Amém. Ele vai olhar as suas ações, o que você faz, ele vai fazer também. Por isso que nós temos que ser espelho. Amém. Amém. Glória a Deus. Quando Jesus estava ensinando no Monte da Montanha, tava lá tudo adulto, quietinho, bonitinho. De repente, irmã, veio um alvoroço. Quem que era o alvoroço? Eram as criancinhas. Só que os discípulos achavam na mente deles que as crianças estavam incomodando. E Jesus falou, deixa vir meus pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Amém. Glória a Deus. Vocês estão achando que vocês são grande coisa? Mas vem aqui que eu vou ensinar uma lição que eu ensinei hoje para as crianças. Amém. Glória a Deus. Amém. Falei, vem aqui uma criança. A palavra de Deus nos ensina, irmãos. Se a gente quiser dar o reino de Deus, nós temos que ser como as crianças. Pensa bem. A gente acha que a gente ensina muita coisa para as crianças, varão. Se a gente for prestar atenção, não é a gente que ensina. Nós aprendemos com eles. Amém. Só que a gente não quer aprender com eles, sabe por quê? Porque o ego. O ego. Não pode mexer com o nosso ego. Verdade. Né? Nós temos que estar acima deles. Nós não parar para ouvir eles. Todos os dias eu pergunto assim pro meu filho de manhã, ou qualquer hora do dia. Ô Joninhas, Deus falou alguma coisa pra você? Jesus falou com você hoje na escola? Falou, mano. Jesus falou. O que ele falou? Falou, Jesus falou pra minha mamãe que vai te dar um carro. Amém. Porque eu preciso de um carro mesmo pra me fazer a obra de Deus. Eu tenho um carro. Só que é uma briga. Eu falei, não, Jesus, deixa isso pro meu marido e prepara o meu. Amém. Glória a Deus. Não quero discutir isso com ele. Não. E tem dias que eu oro a Deus e Jesus fala com ele. Ele fala assim, mamãe, Jesus falou comigo. O que Jesus falou, Janinhas? Mamãe, que Deus vai te honrar. Amém. Continua. Glória a Deus. Então, irmãos, nós temos que aprender a ouvir as crianças.
Nós temos que aprender a ouvir as crianças, porque talvez a direção que Deus está te mostrando e você não quer enxergar, Deus vai usar teu filho para falar. Amém. Glória a Deus. Santo E nós temos que ter humildade para ouvir. Sim, glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer então que os discípulos entram. Jesus, ele curava, ele pregava, ele ensinava e ele ainda encontrava tempo para orar. O que o Senhor está falando? Eu quero fazer muitas coisas, mas você e eu encontra tempo para fazer tantas coisas, mas não encontra tempo para orar. E eu ensinei para as crianças os tipos de oração, porque a gente pensa assim, para mim orar eu tenho que estar ajoelhada. E eu ensinei para as crianças que eles podem orar de pé, sentado, deitado, ajoelhado. Verdade. Porque pensa bem, irmãos, eu tô na escola, eu trabalho na escola. Tem cabimento eu ajoelhar para orar? Não tem como, porque é um local que não me permite isso. Mas dependendo da gravidade da situação, se acontecer algo muito grave, a situação vai me levar a orar de joelho. Mas o que eu tô querendo dizer para os irmãos? Que para orar, irmãos, não tem receita. Para falar com Deus não tem aquele jeitinho. A oração que Deus recebe é aquela oração que sai daqui do coração. Aquela oração com quebrantamento. Sabe aquela oraçãozinha de 10 minutos que você faz? Que quando você começa, a lágrima começa a rolar? É essa oração que Deus recebe. Amém. Glória a Deus. Aquela oração que você ora e não molha nem os olhos? Não, irmãos. Não. Oração tem que ter lágrima. Amém. Oração tem que ter quebrantamento. Verdade, sim. Mas, irmã Camila, e se não tiver lágrima? Tem. É impossível, irmãos, a gente dobrar o nosso joelho com o coração contrito e quebrantado e não sair uma lágrima do olho. Verdade. A palavra do Senhor vai dizer que quando eles estão no meio da jornada deles, a palavra de Deus vai falar então que vem um vento forte, vem uma tempestade, e Jesus, avistando eles de longe, vai ao encontro deles. Quando Jesus vai ao encontro deles, aleluia, irmãos, eles já tinham vivido experiência com Deus. Glória a Deus. Eles já tinham vivido experiência com Jesus. E aquela situação não era algo que eles tinham que sentir medo, mas eles sentiam porque é normal ter medo. Amém. Amém. Outro Glória a ponto que eu vou Deus. falar. Amém. Não existe mulher maravilha e super-homem. É normal a gente caminhar com Deus, de verdade, irmãos. E no meio da aprovação a gente fala assim: Senhor, eu não vou mais pra igreja, eu vou parar. Senhor, não vou dar conta. Olha a aprovação que eu tô passando. Irmãos, isso é normal, porque nós somos seres humanos. Verdade, Deus. A pessoa que falar pra mim que passou por provação e nunca pensou em desistir, me passa a receita. Porque eu já pensei em desistir várias vezes. Mas não porque é culpa de Deus, não é isso. É porque a situação do momento me deixou num estado, aleluia, que eu não tinha estabilidade. Eu não tinha estabilidade emocional. Glória a Deus. A instabilidade financeira mexe com a gente, irmãos. A palavra do Senhor vai dizer que naquele momento o vento forte e a tempestade mexeu com a estrutura daqueles discípulos. E eu acredito, irmão, aleluia, de verdade, Deus, aleluia. que eles não queriam sentir medo, porque eles sabiam do que Jesus era capaz. Amém. Do poder e autoridade que estavam na mão de Jesus. Glória a Deus. Mas a situação, às vezes, do momento, nos dá a entender, muitas das vezes, o medo. Aleluia, o medo de perder. O medo de naufragar, o medo de falhar, faz com que a gente pense que Jesus não está no controle da situação. Amém. Que Jesus não está com a gente. Aleluia. Que todas aquelas promessas que Jesus fez na nossa vida, na nossa casa, não vai se cumprir. Verdade, Deus. É marido que não quebranta coração. Aleluia. É filho que não quer andar no caminho. Aleluia, E Jesus. agora que essa era de tecnologia, então a coisa Glória a piorou. Deus. Aleluia. Deus. Porque é filho matando pai e mãe por causa de um celular. Santo Deus. Aleluia. A coisa tá feia. E eu imagino que quando aqueles discípulos vêem um homem andando sobre as águas, eles falam, é um fantasma. E a Bíblia vai dizer que Jesus imediatamente liberou uma palavra. Amém. Sou Amém. eu. Glória a não Deus. tem mais. Glória a Deus. Uma coisa que nós vamos aprender hoje com Jesus. Existem dois tipos de medo, irmãos. Aquele que te impulsiona, mesmo na fé, sem fé, mesmo na incredulidade, mesmo na dúvida. Mas aquele medo que te impulsiona a estar perto de Jesus, Amém.
a ponto de falar pra ele: Senhor, se é o Senhor mesmo que tá falando comigo, faz-me andar sobre as águas. Faz-me ter contigo. E tem o segundo medo, que é aquele que te tira da presença de Deus. Sabe quando você começa a ir pra igreja e a casa começa a virar de cabeça pra baixo? A gente não pede pra Deus transformar? Pra Deus trabalhar? Quando a gente vai fazer uma faxina na casa, tem como fazer faxina na casa se não tirar do lugar. Se não tirar do lugar, não é faxina. Não é verdade? Amém. É assim que Deus faz. Ele começa a chacoalhar, ele tira tudo do lugar. Só que a gente é falho. A gente se esquece do que a gente pede pra Jesus. E isso não é falta de fé, irmãos. Isso não é falta de fé. Isso aconteceu com muitos profetas da Bíblia. A gente vai ouvir falar. Quem já ouviu falar do profeta Elias? Deus, por intermédio da vida de Elias, permitiu ele desafiar 450 profetas de Baal. Irmãos, ele fala assim para os profetas de Acabe: vamos fazer o seguinte: o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Irmãos, pega fogo em água? Não pega fogo em água. Sabe o que ele faz? Ele faz uma cavaleta assim, 4 cavaletas. E ele joga vários baldes de água lá dentro. Ele joga água no altar. E quando ele clama a Deus, o Senhor consome tudo. Glória a Deus. Com fogo. Amém. Aleluias. Os profetas de Baal, ele fala assim: vai vocês primeiro. E eles começaram a clamar os deuses dele. E Elias falava assim: desse jeito tá na Bíblia. Clama mais alto, porque talvez seu Deus está viajando. Grita mais alto, porque ele deve estar dormindo. Eles começaram a se cortar, a se mutilar, para ver se os deuses deles respondiam. E aí Elias falou assim: o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Deus respondeu com fogo. Deus permitiu ele matar todos a fio da espada. Aliás, todos eles morreram a fio da espada. O que acontece? Deus responde Elias, ele clama e Deus responde. Sabe o que acontece? A Bíblia vai dizer: Jezabel descobre. Jezabel descobre que todos os profetas dela de Baal estavam todos mortos. O que ela faz? Uma mensagem. Ela não foi pessoalmente até Elias. Ela mandou um mensageiro falando para Elias, sabe o que, irmão? Que ela ia matar ele. Que ela ia até a cabeça dele. Como é que pode, irmãos? Ele desafiou 450 profetas de Baal. E uma mensagem enviada por terceiro, sabe o que fez com ele? Fez ele se enfiar dentro de uma caverna e lá ele não queria sair. E naquela caverna, irmãos, ele estava num estado depressivo. Santo Deus. Ele estava num estado que ele não queria sair mais. Até Deus chegar e se apresentar para ele: ei, Elias, o que tu faz aí nessa caverna? Glória a Deus. Sabe o que Deus está falando? Eu sei o que te trouxe medo. Amém. Eu sei o que te trouxe medo. Eu sei o que te desestabilizou. Aleluia, glória a Eu Deus. sei o que está te desestabilizando. Amém. Mas o Senhor manda te dizer na autoridade de Deus: a caverna não é para você. Amém. Aleluia, Glória a Deus. glória a Deus. A caverna não é para você. Amém. Assim como o Senhor chamou Elias para fora, Ele te chama também. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Não tem problema, não é erro você sentir medo. Sente medo, mas corre para os braços de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Porque quando eles avisam, que Jesus fala assim para eles: não tenha medos, não temais, sou eu. Pedro olha assim e fala assim: Jesus, se é o Senhor mesmo, faz-me ter contigo. Glória a Deus. Jesus só fala assim para ele: vem. Amém. Esse vem para Jesus é um vem assim: eu tô aqui. Eu sei que você tá com medo. Mas você tá falando que se for eu mesmo é pra me fazer você fazer andar pelas águas, então vem. O que Deus tá falando? Vem com o teu medo. Amém. Amém. Vem com a tua falta de fé. Amém. Vem com a tua incredulidade. Vem com Aleluia. dívida. Glória a Vem com Deus. maquiagem, vem com calça. Amém. Vem Glória com a Deus. passado sujo. Vem do jeito que você tá, mas Aleluia. vem. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu tô te chamando, vem. Vem com a tua casa bagunçada, mas vem. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vem com o marido que não quer servir a Deus, mas vem. Amém. Jesus. Ai, irmã Camila, você não sabe como é que tá a tua casa, mas vem. Aleluias. E é tão tremendo que ele foi. Mas quando ele começa a olhar o vento forte,
Quando ele começa a escutar o barulho do vento forte, quando ele começa, aleluia, ver, aleluia, a atmosfera das águas do mar, Aleluia, que estava glória a bravio, Deus. a palavra do Senhor vai dizer que Pedro começa a afundar. Só que no afundar do Pedro, Deus quer ensinar uma lição para ele. Pedro, ele começa a aprender que para viver as profundezas de Deus, para viver algo maior com Jesus, irmãos, não é subindo não, é descendo. Amém. É se humilhando. Glória a Deus. E é mais engraçado que a Bíblia vai dizer que estavam os discípulos, então eu creio que estavam os 12. Amém. Se estavam os 12, aleluia, Pedro estava mais perto do barco. Pedro tinha 24 mãozinhas para puxar ele. Pedro é esperto. Pedro falou, Quando ele está afundando, ele podia gritar lá, discípulo, me salva. Não, ele falou, vou chamar os discípulos não. Amém. Jesus, salva-me. Glória a Deus. Jesus, Aleluia. O que o Senhor está querendo dizer? Que às vezes você quer um socorro que vem do homem. E o Senhor Jesus está esperando, está do teu ladinho, está esperando você chamar Ele. Eu estou aqui, ó. Glória a Deus. Já parou para pensar, irmão? Se nós parar para pensar quantos livramentos o Senhor deu para nós, só porque Ele estava perto. Quantos livramentos que Ele deu, a gente não chamou Ele, mas Ele estava lá. Amém. Como Ele estava na vida de Pedro. Glória a Glória a Deus. Deus. Então não se preocupa se no medo, se hoje eu profetizar bênção para você, mas amanhã eu profetizar que Deus vai fazer, porque Ele faz, Ele fez na minha vida. E Amém. vai fazer na tua também. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Eu com 16 anos eu era alcoólatra. Eu na minha adolescência, eu passei a minha adolescência cobrando da minha mãe que ela era uma pingunça, que ela vivia no bar, que ela não prestava. E com 16 anos eu estava me tornando igual a ela. Santo Deus. Eu saía do meu serviço e já ia pro bar, a minha vida era essa. E eu falei, Senhor, eu preciso sair dessa situação, porque eu vou acabar que nem minha mãe. Eu vou perder minha identidade, não vou trabalhar. Eu tenho um nome, mas dali um pouquinho as pessoas vão começar a me chamar de cachaceira, a pingunça, lá não sai do bar. E outros nomes aí que muita gente diz. E eu voltei para a presença de Deus. Glória a Glória a Deus. Deus. Faz 16 anos, irmãos. 16 anos. Que Aleluia. nunca mais eu coloquei uma gota de álcool na boca. Glória a Deus. Amém. Glória a Aleluia. A palavra de Deus fala, irmã, que o inimigo da nossa alma, ele está nos rodeando, procurando uma brechinha, um espaço para querer nos tragar. Eu saí do vício e até hoje eu evito estar em festa mundana. Por quê? Porque o vício, irmãos, está no sangue. Se eu falar pra vocês que tem dia que eu não sonho, que eu tô bebendo, eu sonho. Quando meu marido vira um copo de cerveja gelado naquele calor escaldante, a minha boca enche de água. Eu não falo isso com vergonha, porque eu falo, Senhor, eu preciso de libertação todos os dias. Glória a Deus. Porque Amém, glória a todos Deus. os dias Ele vem me tentar. E essa semana eu tive a infelicidade de atender um telefonema e a pessoa me fala assim pra mim, sabe, Camila, tem umas irmãs aqui da igreja que eu fiquei internada, saí há pouco tempo, tava com um problema no rim. A pessoa me liga e fala assim, tem umas irmãs aqui no meus prédios que ela é crente. Elas são crentes. E o médico falou assim pra elas que elas podem tomar um pouquinho de cerveja, um pouquinho de vinho, irmãos. Satanás, ele nos conhece. Pensa bem, irmãos. Ele sabe de onde eu vim. Ele sabe de onde Deus me tirou. Amém. Então, irmãos, há uma luta constante. Aquele que Deus tirou das drogas. Mas, irmã Camila, Deus não liberta? Deus liberta, irmãos. Nós temos que fugir da aparência do mal. Amém. Por quê? Porque o diabo, ele conhece a minha fraqueza. A palavra de Deus vai falar o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Efésios 6, 12 vai falar o quê? Que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. A nossa luta não é contra o meu irmão. A nossa luta, a minha luta não é contra vocês. É contra o inimigo da nossa alma que conhece a minha fraqueza e quer me fazer cair na astuta cilada. Amém. Verdade. Glória a Deus. Qual que é a astuta cilada, irmã Camila? É aquela situação que eu e você não resiste. Sabe aquele pecadinho que muita gente não vê, mas você sabe que tá lá. Amém. Glória a Deus. E ele tá esperando isso aqui, pra fazer a gente escorregar. Amém. Glória a Deus. Eu falo pro meu marido, por que que eu evito? Porque eu não tô mais nessa vida. Eu não tô mais. Amém. Às vezes eu tenho que ir, porque meu marido não é cristão. E eu tenho que estar junto com ele nas festas de família.
Mas, irmãos, a festa rolando lá em cima na laje e eu lá embaixo. Glória. Por quê? Porque a gente tem que vigiar. Amém. Eu falo por mim, porque eu sei de onde Deus me tirou. Amém. Glória a Deus. Nós temos que Aleluia. viver uma luta constante. Se você quer viver uma vida com Deus, foge da aparência do mal. Amém. Glória a Deus. Se você quer Aleluia. ver livramento de Deus na tua vida, se você quer viver uma história nova com Jesus, se você verdadeiramente quer que Jesus entre na tua casa, mas se você verdadeiramente quer, porque tem que querer, Amém. tem que querer, foge da aparência do mal. Amém. Glória a Começa a falar não para amizades que Deus já mostrou que não é de Deus. Amém. Aleluia. Glória. Começa a negar convites que Jesus já não quer. Irmãos, e acredite, Deus fala, Ele mostra. Aleluias. O Senhor, Ele não nos deixa enganado nem confundido. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado Glória a seja o Deus. nome do Senhor. Aleluias. Amém, Jesus. Glória a Deus. O Senhor Jesus, Ele quer fazer eu e você andar sobre as águas. Glória a Deus. Amém. Então venha para a presença de Deus. Venha com medo. Venha com incertezas. Mas venha, irmãos. Venha Aleluia. sabendo que o Espírito Santo de Deus, Ele faz a obra. Ele faz mesmo. Amém. Glória a Ele Deus. é mestre nisso. De moldar o homem conforme o teu querer e a tua vontade. Amém. Mas nós temos que estar sujeito a Ele. Nós temos que se sujeitar à vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. E a vontade de Deus não é enquadrada ao mundo. É ir na contramão do mundo. Verdade. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. A gente tem vitória. Amém. Glória Coisa a boa, Deus. irmã, é saber que Deus, Ele tá no controle de tudo. Amém. Coisa boa é saber que o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor, Ele tem cuidado de você, jovem. Eu não te conheço. Amém. Mas o Senhor, Ele tem Aleluia. cuidado de você. Amém. E o Senhor mostra assim pra mim, irmão, que Ele tem uma obra grande na tua vida. Glória a Deus. Eu não sei o momento, eu não sei a hora. Mas o Senhor falou assim que uma semente está sendo semeada no teu coração. Glória a Deus. E Deus Aleluia. mostra uma obra Glória tremenda sendo realizada na tua vida. Amém, Jesus. Aleluia. E Deus manda te dizer que Ele vai fazer uma coisa Glória a nova. Deus. Amém. Ele Glória vai a Deus. mudar. Amém. E antes de o Senhor fazer uma transformação na Amém, tua vida, Jesus. do Glória a lado de Deus. fora, Aleluia. Ele vai mudar você do lado de dentro. Amém, Jesus. Ele vai fazer você um novo homem. Amém. O Glória Senhor, a Ele Deus. vai te quebrar, Ele vai te Amém, moldar. Jesus. E Glória Ele a vai Deus. fazer de ti, homem, um varão valoroso. Amém, Aleluia. Senhor. O Senhor Glória me a mostra Deus. você pregando a Aleluia. palavra de Deus. Sim, Deus. O Senhor mostra Aleluia. você Eu ganhando creio. almas pra Jesus. O Senhor me Eu mostra creio, você. Senhor. Glória a Deus. E o Senhor vai tirar do Seja, teu Senhor. caminho Amém. amizade que não é de Deus. Aleluia. E você não questiona, mas Senhor, Senhor, até ontem amém. estava aqui, até ontem não Glória a questiona. Deus. Aleluia. Não questiona, Jesus. porque nem você vai entender, mas o Senhor Amém, está Senhor. trabalhando. Glória a Deus. O Glória teu a Deus. ciclo de amizade. Amém, O Senhor está Jesus. trabalhando. Louvado e se você seja o crê teu nome, que Senhor. é Deus que está falando, Aleluia, o Senhor, Jesus. Ele tem uma história Glória a Deus. Aleluia. para a vida de vocês. Glória a Amém, Deus. Jesus. Mas o Senhor, Glória Ele a quer estar Deus. presente. Amém, Amém. Senhor. Porque se o Senhor não Aleluia. estiver nesse relacionamento, Sim, Deus, eu falo aleluia. debaixo da autoridade de Deus, vocês Amém. não vão ficar juntos. Amém, Jesus. Porque Glória a Deus. maior a força do inimigo, Amém, aleluia, Senhor. para separar do que para juntar. Amém, Senhor. E o Senhor Glória a fala que Deus. só vai Aleluia. ficar junto se for para a glória de Deus. Porque Amém. se for para contenda, para Amém, maldição, Senhor. o Senhor Glória a não vai Deus. permitir. Que assim seja, Então, se Senhor. vocês realmente querem viver uma vida juntos, Amém, Jesus. deixa Jesus entrar. Amém. Glória a Glória a Deixa Deus. Jesus entrar, porque o diabo quer entrar. Aleluia, E ele Jesus. quer fazer arruaça. Glória a E o Deus. Senhor, Ele quer escrever uma história Amém, nova. Jesus amado. Glória a Deixa Deus. Jesus entrar. Amém, Amém. Senhor. Glória a Glória a Um Deus. hino para nós nessa Aleluia, noite. Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glórias a ti, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus Louvado amado. seja Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Arma de Deus. verde. Deus fala pra mim que Ele tá dando livramento, Ele tá visitando a tua casa. Amém. Glória a Deus. Ele tá visitando a tua casa. Deus manda te dizer que foi Ele que te trouxe aqui. Amém, Jesus. E o Senhor, Glória a Ele Deus. está enviando algo. Amém, Tuas Jesus. mãos. Eu não sei o que Aleluia. é, mas Glória vai a Deus. chegar algo nas tuas mãos. Amém, E Senhor. é algo que Glória a você Deus. está esperando, verdade? Amém. Amém, Glória a Hoje é Deus. dia da tua Glória a Deus. Aleluia. Amém. E o Glória a Senhor está Deus. cuidando dos teus, viu? O Senhor tem cuidado dos teus Aleluia. filhos. Glória a Deus. Então, está teu Aleluia. coração, Jesus Senhor. querido, Deus amado.
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Rompendo em fé. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus Cada bendito. vez Glória a que Deus. minha fé É provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Aleluia. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Oh, vem, fé, oh, glória a Deus, aleluia. Meu rei, Jesus maravilhoso, aleluia. No teu poder, oh, vem, fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Glória a Deus, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Glória a Jesus. Aleluia. provações Não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. E a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Glória a Deus, aleluia, Aleluia. Jesus. Glória a Bendito é teu Deus. santo nome, Jesus amado, Bendito é Deus teu nome, bendito. Senhor. Glória a Deus. Glórias a ti, Deus bendito. Você, tudo em paz, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Glória ao Nós teu fomos santo nome. ricamente abençoados até aqui. Amém, Jesus. A Glória a presença do Deus. Espírito Santo Glória a Deus. se fez aleluia. presente grandemente neste lugar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor amado e Deus bendito. Eu não quero tomar muito tempo, porque não tem muita coisa para acrescentar. Amém, Jesus. Mas eu Glória quero a Deus. deixar uma escritura que encontra-se em Lucas, capítulo 11,
Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. É. São Lucas, capítulo 11. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia a Deus. Todos acharam? Amém, Amém. irmão. Glórias a Deus. Aleluia. Diz assim. O contexto disso, o filho da viúva de Naim. Então está dizendo assim, ó, e aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela lá uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhes, não chores. Amém. Glória a Deus. Aleluias. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse, mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. Amém. Até aqui. Amém, Glórias Jesus. a Deus. Glória a Deus. Então nós estamos vendo aqui que Jesus estava indo à cidade de Naim e topou com uma multidão que estava vindo de lá para cá. Aleluia. E a Glória sua a Deus. mãe estava levando o seu único filho. Aleluia. A única Jesus. coisa que ela tinha, porque ela já era viúva. Sim, Senhor. Glória a A Deus. única coisa que aquela viúva tinha, quem sabe ela estava dizendo assim, ô Senhor, e agora o que vai ser da minha vida? A única coisa que eu tinha, o Senhor tirou de mim. Talvez durante essa semana, talvez não, durante essa semana, você pode ter dito assim, Senhor, e agora o que eu vou fazer? Todos os recursos que eu tinha acabaram, não tem mais. Louvado E seja esse Deus. filho Aleluia. desta viúva, Glória a Jesus. era ele que ajudava a trazer o mantimento para casa. Ele era jovem, o pai tinha partido. Amém, Senhor. Glória Mas a de Deus. repente, a vida veio e encontrou com a morte. Amém. Glória a Você Deus. está aqui nesta noite não é por um acaso. Amém. Glória, Jesus. bendito é o nome Glória santo a do Deus, Senhor. aleluia. Aquilo que você dava como morto, hoje a vida, Cristo restaura Aleluia. Glória na a Deus. tua vida. Aleluia. Seja o que Eu for, creio, amada aqui Senhor. a Aleluia. folha. Nesta noite Santo cai o Deus, cavalo aleluia. e o cavaleiro. Amém, Jesus. Ramando aqui Aleluia. a Glória a folha. Deus. A vida, o Espírito Santo Deus, vai aleluia. mover as águas sobre tua Amém, vida Jesus. e vai colocar no Amém. lugar Glória a a maldição que lançaram sobre a tua vida. Santo Deus, Ramando aqui aleluia. a Glória a fúria. Deus, Esta aleluia. noite cai por terra. Sim, Senhor, Rima amém. que Sim, tem a Deus, fúria, aleluia. porque a vida que é Jesus Cristo Glória a hoje teve um Deus. encontro marcado Amém, Jesus. contigo. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, amém, Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Você que deseja receber uma oração, Aleluia, Jesus. você que Glória a deseja receber Deus. uma oração, pode vir aqui à frente. Amém, A Senhor. missionária Glória a irmã Deus. Camila, Aleluia. minha esposa vai estar orando pelas irmãs. Irmã Alessandra. A irmã Alessandra, glória a Deus, vem nos ajudar com a oração. Aleluia, Interceder pelas Jesus. irmãs. Glória a Deus Glória nas a Deus, alturas. aleluia. Bendito é o teu santo nome na terra. Glória a Deus. Glória a Deus de Israel, Deus de bondade e de misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. As irmãs podem ficar aqui na frente, aquelas que desejar uma oração. A missionária é a irmã Camila, a minha esposa, e a missionária que é a irmã Alessandra vai estar orando. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, meu Deus, eterno Pai. Glória, lamando aqui a fúria. Glórias a ti, querido Deus. Aleluia, Jesus. Alguém Glória mais a deseja Deus. receber Aleluia, oração? Jesus querido, Deus santo. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Glórias a Deus. ti, Senhor. Deus bendito, Deus Aleluia. de amor, de Glória a caridade. Deus. Glória a Deus Então nas vamos nos alturas. colocar de pé. Amém, Senhor. Glória Aleluia. a Deus.
Glória a Deus. Bendito é o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Estenda sua mão para o céu. Amém, Senhor. Glória a Deus nas alturas. Santo Aleluia. de Israel. Querido Glória a Deus e aleluia. amado Pai Celestial, autor e Adonai, consumador Santo da de fé, Israel, em bendito nome é o de teu Jesus santo Cristo nome. Nazareno, eu Glória, apresento a cada uma das suas aleluia, filhas e Senhor. teus filhos, Senhor, a qual encontra-se presente neste momento. Pai querido e misericordioso, eles estão aqui, Senhor, porque vieram, Deus bendito, buscar algo da tua parte, e vieram passear, Senhor, Deus bendito e misericordioso. Aleluia, Adonai, Santo, aleluia, Jesus, seu Pai, Santo de Israel, glória a Jeová, Jireh, aleluia, Deus, Senhor, glória ao teu coloco a cada santo um nome, deles aleluia, na palma das Jesus tuas mãos. Deus de maravilha, glória a Deus, Rei da paz, aleluia, Leão da tribo de Judá, glória, Santo, aleluia, Pois assim te rendemos aleluia, graça, por mais Jesus, este culto abençoado, é o qual teu o Senhor santo preparou. nome, Senhor, que pode todas as coisas. Glória ao teu santo nome. Glória, glória, Santo, aleluia, Jesus Cristo, glória, glória a Deus. Amém. Amém, Jesus. Que a Glória a comunhão Deus. do Aleluia. Espírito Santo Santo Deus. derramada aqui Amém, a Jesus. Súria Glória a Deus. possa estar sobre a vida de cada um. Glória a Deus. Repetir a Súria com cura, Sim, com Senhor. libertação, Amém. com a santa paz Sim, de Deus. Deus. Aleluia, E todos Jesus. concordam. Deus. Aleluia. Arramaqueti a Súria Aleluia, Jesus. e selam com Glória a amém. Deus. Amém. Glória Glória a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém, Jesus. E até o próximo sábado, se assim o Senhor permitir. Amém, Com a Jesus. fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amém, Deus abençoe Jesus. a todos. Glória a Deus. Vai ser. Amém. Glória a Deus.